Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Andréia Dantas, Edivaldo Dantas, sejam bem-vindos. Olá, José Ricardo, boa noite também, Aninha e Adriano. Boa noite, Leda Lovato, Cláudia Honor e Eliane. Olá, Tuca, boa noite. Adriana Dantas, boa noite também. Cecília e Reinaldo, Filomena, Ricardinho e Lúcia, boa noite também, Anitta e Clarindo, boa noite, Wagner. Olá, Flávio Gava, boa noite também. Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Maria Eleusa, boa noite, que bom que deu certo hoje. Olá, Célia, boa noite. Seu Luiz Alberto, boa noite. Vamos então, fazemos a nossa prece, pedimos permissão à espiritualidade para nós iniciarmos essas nossas reflexões. Que Jesus aí esteja nesse momento nos amparando, nos protegendo também o nosso lar, os nossos familiares e a todas as pessoas que moram no nosso coração. E principalmente, que nós possamos e consigamos encontrar nesses instantes a paz necessária para que a nossa mente esteja limpa e preparada para receber, para perceber na essência dos ensinamentos da noite de hoje, tudo aquilo que nos é útil e necessário, não somente para o nosso aprendizado, mas acima de tudo para o nosso crescimento. Para isso precisamos estar em paz, que nós possamos ser os instrumentos da paz do Cristo, como nos ensina Francisco de Assis. Não basta querermos a paz, precisamos ser instrumentos de paz para que também experimentemos a paz. É assim que funciona todos os mecanismos da vida. Não esperemos nada de fora para dentro, mas sempre busquemos de dentro do nosso próprio coração tudo aquilo que nós desejamos exteriorizar e, sobretudo, a forma como nós desejamos o mundo que nos cerca. E aí sim, nós também veremos a paz, veremos a justiça, veremos o amor, veremos a perfeição e o equilíbrio, a harmonia ao nosso redor. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. E vamos, juntamente com a espiritualidade, buscar, como nós dissemos, o entendimento necessário, Nadissan, boa noite também Valdete, Marius Abreu, Arlete Naves, Sr. Antônio Pazotto, Mariinha, olá, Leívia também, boa noite, Oneida Alves, Edna Bueno, e aqui estamos para essa sequência da leitura e estudo do Livro dos Espíritos. Nós que estamos falando e conversando sobre a interferência dos espíritos no mundo corporal, Sr. Antônio Nofre, Maria Souza, seja bem-vinda, Maria Senhora, seja bem-vinda também. A interferência dos espíritos desencarnados no mundo corporal. E no nosso último encontro a gente estava falando um pouquinho sobre os aspectos que envolvem a obsessão, Elaine, boa noite. E os aspectos que envolvem a obsessão, Selma e Dinho, Vânia, boa noite para vocês, sobretudo no aspecto da possessão, porque eram os termos muito utilizados na época do Cristo, durante a sua estada aqui. Os evangelhos foram realmente muito específicos e muito diretos em vários desses pontos e tópicos, Cidinha, Celeida, Dona Luzia, boa noite. Então é interessante essa expressão, possessos. E aí nós vimos no nosso encontro passado que não existe essa possibilidade de o espírito
tomar o corpo de um outro. Tomar o corpo de um outro, porque o espírito, quando encarna, e aí a gente chama de alma, ele escolhe para si e se vincula a um corpo. Aquele corpo pertence exclusivamente àquele espírito. Não há possibilidade de um outro vir e tomar o seu lugar. Então, não existe a possessão da forma como nós entendemos. O que existe é o quê? Uma obsessão, uma influência, ou como diz o título do capítulo, a interferência dos espíritos aqui no nosso mundo corporal. E a gente viu, identificamos junto com a espiritualidade que essa possessão, ela nada mais é do que uma força atrativa que permite que os espíritos nos influenciem, que permite que eles intervenham nos nossos pensamentos, nos nossos atos, tá? Mas que nós temos sempre o controle. Ou melhor, nós temos as responsabilidades pelos nossos atos e nós temos condições e possibilidades de manter o controle, né, Natália Silva, sobre os nossos próprios comportamentos. Ok? Então, o possesso ou aqueles obsidiados, aqueles subjugados, podem inclusive com a sua força vencer e superar essas interferências, essas influências que, como diz a espiritualidade, chega até nós pela nossa fraqueza ou também pelos nossos próprios desejos, né, que a gente procurou deixar bem claro isso. E falamos também, né, Rosângela, Eveline, Roberta e Gabi, sejam bem-vindas, Marquinhos Pereira. E também, né, aquela questão envolvendo a nossa própria cura. A necessidade de si, através da vontade, buscar algo diferente. Falamos da prece, como ela ajuda, como ela é importantíssima. E nós paramos especificamente nessa questão 476 para avançarmos. Quando a gente fala de prece, quando a gente fala de vontade, quando a gente fala desse desejo, primeiro eu tenho muitas das vezes o desejo de atrair os espíritos. Eles vêm até nós pela sintonia, então a gente atrai. Agora, temos também o desejo de nos livrarmos disso. É possível? É, perfeitamente. Quando nós podemos começar ou como? Podemos começar através da própria prece. Mas sempre tendo em mente, né, Jossanã, Iraci, boa noite também, Isaura. Sempre tendo em mente que a prece, gente, é algo muito mais avançado do que nós estamos acostumados a ver e a identificar. A prece é exatamente aquilo que parte lá de dentro do nosso coração, proveniente desse desejo, mas é de um desejo sincero, não é um desejo superficial, porque aquilo está me prejudicando, então superficialmente eu quero me ver. Não, é aquele desejo sincero que deve brotar no fundo do coração de cada criatura. É por isso que na questão seguinte, que nós vamos entrar hoje, 477, Kardec pergunta para a espiritualidade: olha, eu posso então dizer, ou como é que eu posso entender aqueles casos de exorcismo? Sabe aquelas fórmulas que se utilizam para exorcizar ou para espantar os espíritos? Aquilo seria válido? Seria possível? A espiritualidade vai até dizer: olha, sinto muito, mas práticas exteriores, rituais, não possuem nenhum tipo de influência com os espíritos. Por quê? Porque, gente, eles têm uma visão muito além da nossa própria capacidade. Aliás, diz a espiritualidade que alguns espíritos vão até rir. Eles vão até rir dessas práticas. Por quê? Porque eles, aparentemente, né, as pessoas que as fazem, esses rituais, vão achar que estão resolvendo, mas aquilo não resolve. A questão é de energia, a questão é de vibração. E, principalmente, o que nós vimos até hoje, quando se trata de obsessões? A autoridade moral que aquela pessoa que está tentando doutrinar ou que está tentando afastar os espíritos possui. Nós falamos do Cristo. Cristo tinha essa autoridade moral, então ele poderia falar para os espíritos daquela forma como os evangelhos tratam. Olha, dá licença, tá? Eu, Jesus,
com a minha energia e vibração, e principalmente nesse momento, né, a gente já imagina Jesus fazendo isso, eu vou ampliar a minha luz espiritual, porque a minha luz espiritual não vai permitir que vocês se aproximem. Aliás, pelo contrário, ela vai fazer com que vocês se afastem. Então tudo está ligado e vinculado à energia. Por isso, gente, olá Rose, boa noite também Olga Colasso. Por isso que, em alguns casos, os rituais de exorcismo, eles podem até parecer funcionar. Mas Edson, como assim parecer funcionar? Gente, é que o espírito, ou melhor, que a alma, que aquela pessoa que está ali tentando essas práticas exorcistas, esses rituais, ela está ali de tão boa vontade, com tanta energia boa, com tanta vibração, com tanta luz, que ela é capaz de, não por conta dos rituais propriamente dito, mas por conta da sua própria luz interior. Então, nós agora podemos dizer e responder, é por conta dos rituais do exorcismo? Não, é por causa da autoridade moral da criatura que está ali, mesmo diante daquela situação. E a gente sabe também da assistência da espiritualidade superior, tá? Então, o que Kardec fala? Pergunta, o exorcismo, ele é eficaz? Ele por si só não é eficaz, absolutamente, tá? O exorcismo não, mas a autoridade moral daquele que está ali tentando aqueles rituais pode ser suficiente. Então essa questão 477 deixa essas reflexões para nós, né? Marcileia, Guilherme, Luciano, boa noite também Mariângela. Não tem que se preocupar com isso não, nem se desculpar, Cidinha, fica tranquila, à vontade. Nós estamos em família, como sempre. Depois, na sequência, Kardec quer saber o seguinte, e aí exatamente este ponto. Ora, pessoas que têm essas boas intenções. Porque a gente sabe como está o nosso planeta. E o que a gente falou ali? A possessão ou é pela fraqueza ou é pelos nossos desejos. Que nós atraímos seres que vão interferir e influenciar na nossa vida. E alguns de nós, encarnados, nós temos uma predisposição orgânica tão latente, tão presente, tão forte, que os espíritos terão a facilidade de dominar inclusive os nossos próprios atos. Então, Kardec quer saber, e essas pessoas que têm boas intenções, elas não deixam de ser obsediadas? Responde para mim, espiritualidade. Elas deixam? Não. Por quê? Porque nós no planeta de provas e expiações ainda temos os nossos defeitos. Ainda somos conduzidos pelas nossas paixões. Então, todos nós receberemos de alguma forma influência. E aí Kardec complementa. Então, qual é o melhor meio que nós, ou que as pessoas de boa intenção, possuem para se livrar dessa interferência, dessa influência, ou dessa possessão, ou dessa obsessão, ou seja, para afastar os espíritos obsessores? A espiritualidade vai dizer o seguinte, nós temos algumas fórmulas sim, tá? Uma delas é você cansar a paciência do espírito. Mas Edson, como é que eu canso a paciência do espírito? Gente, o que o espírito está querendo que você faça? Você vai identificar e simplesmente você não vai fazer. Não vai fazer por quê? Opa, peraí. Quem manda aqui sou eu. E aí você vai minando a paciência do espírito. E quando ele vê e perceber que ele não consegue te manipular, ele vai embora. Ele vai sair. Ele não está conseguindo ser atendido. Ele não está conseguindo encontrar respaldo. Ele não está encontrando eco na sua vontade. Então o que ele tem que fazer? Se afastar daquele médium. Então, a espiritualidade dá essa receita. Primeiro, tente cansar-lhes a paciência. Outra coisa, não dá valor às sugestões desses espíritos. Você pode até ouvir, mas não dê valor. Esse é um dos grandes problemas, né, nosso. Gente, costumamos dar valor a coisas tão ínfimas, tão insignificantes, que isso pode gerar grandes problemas e discussões, de novo,
dentro de família, no ambiente de trabalho, na própria vizinhança. Vamos citar até um exemplo aí de vizinhança, coisa simples. Às vezes um lixo que o vizinho, alguma coisa, caiu ali no seu terreno por algum motivo. Aí a gente começa a querer brigar ou arrumar briga com o vizinho por conta daquele lixo. Gente, é simples, vai lá, pega. Coloca o lixo, ou aquela coisa que caiu, coloca lá no seu lixo e pronto. Não há necessidade de você levantar e ampliar aquela discussão. É o que a espiritualidade está falando. Se você não ficar dando valor às sugestões dos espíritos, porque espírito inferior, ele quer o quê? Ele quer praticar o mal. Só isso. Espírito bom, ele quer praticar o bem. Então, o espírito está querendo praticar o mal, ou está querendo criar desavença. Se você não der valor à sugestão dele, ele também vai se afastar. Porque quando a gente está, né? Isso é simples. Você está num lugar, qualquer um, ali no seu local de trabalho, alguém realmente faz alguma coisa. Aí vai ter algumas vozes ali falando para você, às vezes tanto de encarnados quanto desencarnados. Ah, você vai aguentar esse desaforo? Você vai realmente ficar calado? Você não vai fazer nada? Você não vai falar nada? Ah, se fosse comigo, né? A Marisa colocou aí, quer briga. Ah, se fosse comigo. Gente, é só você não dar sugestão, não dar valor a essa sugestão. Fica quietinho. E automaticamente essas pessoas vão se afastar. Olá, Denise Lourenço, boa noite, seja bem-vinda. Essas pessoas ou esses espíritos vão se afastar. Então, é outra sugestão que a espiritualidade dá. Cansar a paciência deles, tá? Não dar valor às suas sugestões ou às suas induções. E outra coisa, mostra para eles que eles estão perdendo o tempo deles. Ó, você pode insistir o quanto que você quiser, mas eu não vou ceder, eu não vou fazer. E vocês acham que o espírito vai ficar ali? Ainda mais ele com essa plena liberdade, que ele não possui, né? Esses obstáculos da matéria, ele vai embora, ele vai sair dali. E é o que a espiritualidade fala. Eles vendo que não conseguem, eles se afastam e vão embora. Então, esta é a forma que, como diz Kardec, as pessoas de boa intenção, porque nós sofremos influência direto, gente. Claro, nós estamos no mundo de provas e expiações. Agora, as pessoas que não são de boas intenções, se alguém falar para você, nossa, você vai deixar isso, ela vai sair naquela hora, vai lá e vai brigar com a outra. E aí a influência, como se diz, ela já completamente te dominou. E você fez exatamente aquilo que o espírito queria. Então, todas as vezes ele vai ficar ali contigo. Todas as vezes. Porque você está atendendo. Aliás, abrindo um pequeno parênteses, isso é uma demonstração de poder. E eu posso estar até aqui equivocado, mas posso garantir também para vocês, pelo menos pelo pouco de experiência e de algumas coisas que a gente vai lendo, vai estudando, uma das coisas que mais seduz a criatura, gente, é o poder. Não é nem o dinheiro, não é nem a beleza, nada. É o poder que você exerce. Então tem gente que quer exercer o seu poder através do dinheiro. Tem pessoas que querem exercer o seu poder sobre o outro através da sua beleza. Mas o que as pessoas querem efetivamente, ou o que os espíritos como nós, atrasados que ainda somos, queremos, é exercer o poder sobre o outro. É o poder que nos eleva o orgulho cada vez mais. Prestem atenção, depois vocês reflitam e me dizem se nós estamos errados ou não, né? Só cumprimentar aqui a Luísa Nalim também. Boa noite, Luísa Nalim. A Nadissan está fazendo uma pergunta aqui. Nadissan, depois eu respondo para você, tá? Ali no particular e tal, a gente responde, a gente vai conversando, eu tento te ajudar nisso. A Rosângela falando que é quase as mesmas palavras que o pai dela falava, né? Mas Rosângela, são as palavras que estão exatamente aqui no Livro dos Espíritos, né? A gente só vai ampliando, né, essa interpretação.
Deixa eu ver se mais alguém colocou alguma outra coisa aqui. Quem que tinha colocado um negócio aqui que eu fiquei... Ah, tá, a Elaine. Então, está correto quando nossos irmãos evangélicos gritam expulsão em nome de Deus? Ô Elaine, é exatamente isso aqui que nós falamos. Eu não sei se você conseguiu captar, sobretudo nessa questão 477 que fala do exorcismo. Porque na hora que eles estão tentando ou buscando essa expulsão, a gente tem que ver a intenção de cada um deles, a energia e vibração que está no ambiente. Então pode acontecer sim, se aquela pessoa, se o evangélico, se aquele pastor, ele está imbuído de boa intenção e ele tem uma autoridade moral sobre o espírito, pode ser que ele consiga sim essa expulsão, né? E isso é importante ficar assim gravado. O detalhe é que, como diz a espiritualidade, não basta o ritual. Se você simplesmente acreditar em palavras mágicas, não vai resolver nada, né? A gente até conversou no nosso último encontro, não sei se vocês se lembram, que eu fiz menção ao livro do Hermínio Miranda, né? Diálogo com as Sombras. E a gente falou dessa questão de doutrinação. Há a necessidade de quem vai doutrinar ter um pouquinho dessa perspicácia, desse bom senso e saber que ele está lidando com seres espirituais, com pessoas, espíritos iguais a ele. E espíritos iguais a ele que também estão de alguma forma vigiando os comportamentos dele. E aí não adianta você querer dar lição de moral para esse espírito se você não procura fazer o mesmo. Porque você não vai conseguir convencê-lo. Mais uma vez, as palavras de Emmanuel fantásticas, né? As palavras até convencem, mas os exemplos arrastam, né? Isso nós aprendemos com a espiritualidade. As palavras convencem e os exemplos arrastam. Então a gente tem que ter exatamente esta sensibilidade para irmos percebendo estas coisas. Ah, o Sr. Antônio colocou aqui exatamente, né, Sr. Antônio, você também concorda um pouco com a gente, né? Sim, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, porque ali ela vai realmente se transformar. É algo assim, realmente bem complicado. Ô Marcelo, é um prazer tê-lo aqui, sempre que der, participa conosco aí. As suas energias e vibrações também são sempre importantes para nós. Gente, e seguindo a essa leitura e estudo do Livro dos Espíritos, na questão 479, Kardec vai perguntar: então, a prece é um meio eficiente para curar a obsessão? Veja, a sequência, e a gente vai complementando as respostas e chegando a um denominador comum, a uma conclusão. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? A espiritualidade vai dizer o seguinte, Kardec: a prece é um auxílio poderosíssimo. A prece é poderosa, mas não basta você recitar ou murmurar algumas palavras para você obter aquilo que você deseja. Não basta. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas estudiosas que podem até saber melhor do que eu. Gente, tem uma frase, salvo engano, de Madre Teresa de Calcutá. Ela não tem uma frase que diz mais ou menos assim, que as mãos que obram são mais valiosas do que aquelas que oram? Ou seja, você simplesmente postar as mãos e fazer uma oração pode até ser um auxílio, mas se você abrir as mãos e for partir em auxílio do próximo fazendo o bem, a sua oração ela vai ter eco no próprio universo. As mãos que obram valem mais do que aquelas que apenas oram. Então, a espiritualidade vai falar isso aqui. A prece, sim, é um auxílio poderosíssimo, tá? Mas a prece tem que buscar aquela transformação, e eu gosto muito de usar aquilo que poderíamos chamar de origem etimológica, e aí eu prefiro utilizar a expressão oração. Porque o que é oração? Hora de ação. Hora de ação. Oração.
naquele instante eu vou modificar as minhas ações. Eu sou um dos grandes adeptos dessa interpretação evolutiva da adoração a Deus. Inclusive, nós vamos ter a oportunidade de estudar na lei de adoração e eu vou tocar muito nesse ponto. Eu sou adepto e, pelo menos confesso a vocês, que eu interpreto dessa forma. Se antigamente a gente tinha como forma de adoração a Deus os sacrifícios, Cristo veio e nos ensinou a prece, mas só que ele não ensinou só a prece, mas em especial ele nos ensinou a prece, mas a espiritualidade vem hoje deixar muito claro para nós que a prece por si só, ela é algo ainda um pouco atrasado, porque a gente precisa colocar os nossos atos em ação. A caridade propriamente dita, a prece encontra-se realmente aí. Aliás, o que Jesus disse? Quando você vai fazer a sua prece, para que a sua prece seja agradável a Deus, o que você precisa fazer? Você deixa as suas oferendas ali aos pés do altar, vá, reconcilia-te primeiro com o teu adversário, e aí volte, para que as suas preces sejam adoráveis a Deus. Por quê? Gente, os nossos atos são de extrema importância, ou mais importantes do que as nossas próprias preces. É por isso que às vezes nós nos surpreendemos. Vocês devem ter lido livros sobre isso. Ah, fulano de tal não é de pertence, não sei qual religião e tal, não consegui nada. O fulano de tal parece que até ateu, nem religião tinha. E por que ele é mais avançado e evoluído? Contei aqui para vocês uma historinha que Sheila conta para nós num dos seus livros, um livro pequeno, daquele médico que era ateu, né, que até criticava a paciente, falava graças a Deus, ele não, graças a Deus não, graças a senhora que está fazendo. Aí quando chegou no mundo espiritual, ela viu que ele era mais evoluído. Nós temos aquela historinha, se não me engano, contada por Richard Simonetti também, daquela pessoa que frequentava o centro, ficava sentado lá atrás, né, quietinho, bonitinho, observando, aprendendo. Eis que desencarna, ele desencarna a pessoa que fazia as palestras, e aí aquele que ficava sentado lá no fundo quietinho foi lá e socorreu o que fazia palestras. E ele não entendeu, mas peraí, você ia lá assistir as minhas exposições e hoje você está numa situação melhor do que a minha? Ele falou, mas por quê? Porque aquilo que você falava eu praticava. E você não praticava aquilo que você falava, você fazia até orações belíssimas, maravilhosas, mas e a prática? Então, sou muito adepto desta evolução das formas de adoração a Deus, tá? Então, e a espiritualidade explica isso para nós aqui. Sim, a prece é um importante auxílio, mas as nossas obras são mais importantes e mais valiosas do que o simples murmurar de algumas palavras ou de algumas frases. A Elaine aqui, inclusive, falando e respondendo, é exatamente isso, o amor acima de tudo, o amor, a caridade, né? Exatamente. A Marinha também falando, ladainha com o espírito nenhum. A ladainha não funciona nem com o encarnado e muito menos com os desencarnados, né, Marinha? Olá, Raquel Porfírio, boa noite, seja muito bem-vinda. Não, nós estamos só fazendo uma leitura e estudo, Raquel, nós estamos lendo em conjunto o Livro dos Espíritos, ok? Aqui também registrar uma boa noite para Maria do Carmo Ribeiro, para Cláudia, para Rosilda e outras pessoas que foram entrando aqui depois. Rafaela Duarte, boa noite. E é um prazer sempre imenso estar aqui com todos vocês. Bom, vamos lá. O que mais a espiritualidade vai trazer para nós aqui na sequência? Kardec e a espiritualidade, né? Porque é tudo isso, gente. É Kardec e a espiritualidade e a gente com as nossas interpretações ou com os exemplos que a vida nos apresenta, né? E Kardec quer saber o que se deve pensar da expulsão dos demônios que tinha lá no Evangelho. Aliás, que tem, estão registradas lá. Aquilo que os evangelistas registraram da época do próprio Cristo. E aí a espiritualidade vai falar isso, olha, depende de como você interpreta aquelas expulsões. Tá? Então, primeiro, eles falam, a gente tem que avaliar o que nós estamos interpretando como expulsão, porque lá consta expulsão dos demônios. A gente já sabe, nós aprendemos que não existem demônios. Não existem seres devotados exclusivamente ao mal. O que existem são espíritos que, já desencarnados, sem um corpo de carne,
por essas leis naturais, eles interferem no mundo corporal. E essa interferência proveniente ou da nossa fraqueza ou dos nossos próprios desejos, através da lei de atração e sintonia, permite que nós não sejamos os únicos responsáveis pelos nossos atos, mas que eles sejam compartilhados. Ou seja, tanto nós quanto os espíritos estaremos sendo responsabilizados pelos nossos fatos diante destas influências que nós recebemos. Então, são espíritos, seres como nós. Demônios não existem. Então, eu tenho que entender essa expulsão do evangelho dessa forma. Espíritos que de alguma forma estão interferindo no mundo corporal. Então, aquilo que, aí até eles usam essa expressão, né, que aparentemente pode ser verdade, ela também aparentemente pode ser falsa. Tudo vai depender da forma como nós interpretarmos. Então, se você falar assim, Jesus expulsava demônio, não, porque demônio não existe. Ah, mas Jesus expulsava espíritos que influenciavam pessoas. Ora, é claro que Jesus tinha naquela oportunidade uma autoridade moral que afastava os espíritos. Mas mesmo nesses casos, gente, assim como nas curas físicas, o que Jesus falava? Ora, teus pecados te são perdoados. Expulsou o demônio? Beleza. Teus pecados te são perdoados. Vá e não peques mais. Porque se você pecar, é como se você estivesse abrindo as portas da sua casa e chamando eles tudo de volta. E vai voltar talvez não somente eles. Se eles já foram orientados, eles nem voltam. Mas as portas escancaram para todos aqueles que querem entrar. Fraqueza, desejo, é aquilo que atrai. Por isso a gente precisa fazer o quê? Começar a atrair os bons. Pratique o bem, que você vai atrair somente espíritos bons para o seu convívio. Pratique apenas o bem. Tá? E eles fecham essa questão, né? Antes da gente passar para o próximo tópico, os convulsionários, também que a gente vai deixar para o próximo encontro, que está relacionado, o assunto é relacionado. Aqueles que têm as convulsões também sofrem influência e interferência dos espíritos, assim como os possessos, tá? Mas a gente deixa para o nosso próximo encontro, porque a gente já está no finzinho aqui do nosso horário. O que a espiritualidade fecha nessa questão é que a gente sempre tem que fazer essa interpretação adequada aos conhecimentos que nós adquirimos hoje. Lembra no livro dos médiuns que nós estamos estudando exatamente essa questão das contradições e mistificações? Eu preciso aprender a separar a forma da essência. Qual era a essência dessas expulsões do evangelho? Eu vou lá e busco essa essência e trago para o meu dia a dia. É o que eu falei logo no início, não sei se vocês se recordam na nossa introdução, que esses temas possam nos ajudar a entender um pouco daquilo que acontece conosco. A nossa vida é repleta dessas influências, dessas interferências, repito, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Se ela é repleta disso, como que eu vou entender e interpretar esses ensinamentos? Então tudo na nossa vida, gente, como diz a espiritualidade, precisa passar por essa questão, por essa fase do bom senso, da lógica, para a gente conseguir entender, interpretar e automaticamente facilitar a nossa vida, facilitar os nossos relacionamentos, facilitar, sobretudo, a nossa reaproximação com o Criador. Ok? Então, que a gente possa aproveitar, como sempre, mais uma vez essas oportunidades, né? Rosângela Queiroz, boa noite. Agradeço a vocês a participação, o carinho. Até amanhã. A gente não vai entrar nesse outro próximo tema, não. A questão 481 fica para o próximo encontro. E amanhã nós estaremos aqui dando sequência, leitura e estudo do livro dos médiuns, também para fechar essa questão das mistificações, né? Algo ou um tema bem interessante para todos nós e para este nosso mundo de transição. Muita paz, excelente noite, que Jesus esteja aí com todos e que todos vocês consigam perceber Jesus. Que assim seja.